Bom, vamos voltando aí, né, pessoal? Bom, vamos lá, né? Vocês estão ouvindo aí a música And Your Bird Can Sing, dos Beatles, mas na versão aqui da Regina Spektor, cantando aí pro Beach Bugs, que é um desenho. Fica a dica aí para quem tem filho ou sobrinho. Esse é um desenho bem legal, Beach Bugs. Ele sempre trabalha em cima da temática de alguma música dos Beatles. Então agrada as crianças e agrada os adultos também. Bom, vamos continuar então aqui com o nosso assunto aqui do Dijkstra. Agora fazendo lá a implementação da fila de prioridades com um MinHip, né? Então vamos relembrar aqui uma coisa que vocês viram já quando vocês viram o Heap Sort lá em AED 1, né? Que é assim, como representar um heap em um vetor, né? Lembra que assim, o heap ele é uma árvore binária quase completa, que a gente diz, né? O que ela é quase completa? Ela é completa até o penúltimo nível, tá? Então o nível 0 aqui está completo. O completo significa que tem os dois filhos aqui, né? Todo mundo tem os dois filhos, né? Então nesse nível aqui ó, tá completo, esse nível está completo, esse nível está completo, né? Aí, ó, para esse nível estar completo, teria que vir até aqui, todo mundo aqui, né? Os filhos aqui, ó, teria o filho esquerdo e o filho direito do 6 aqui, o filho esquerdo e o filho direito do 7, para estar completo esse último nível. Então, a árvore binária quase completa, ela é completa até o penúltimo nível. O último nível pode ser completo ou pode não ser completo. Só que se ele não for completo, o que está faltando é sempre um pedaço aqui da direita, né? Tipo assim, ele vai vindo da esquerda para a direita, vai tendo todo mundo até chegar uma hora que não tem mais ninguém, certo? Então ele sempre segue essa ordem aqui, tá? Então completo até o penúltimo nível, no último nível talvez não esteja completo, mas ele vem aqui indo da esquerda para a direita, não vai ter nenhum buraco aqui, você vai ter todo mundo até chegar uma hora que acaba e não tem mais ninguém, tá bom? Ou então o nível é completo, né? Certo? Aí como então ele tem essa estrutura tão bem comportada, aí a gente consegue representar essa árvore binária através de um vetor, né? Aí a posição 1 do vetor vai ser a raiz, né? Aí vem assim, né? 2 da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí fica fácil da gente saber, ó. Então se eu estou num vértice aqui e qual que é o filho esquerdo dele? Vamos até mostrar aqui já, ó. Então, aqui ó, a gente vai indexar a partir do 1, tá bom? Então a posição 0 lá a gente vai jogar fora. Não precisava, tá? Dá para indexar a partir do 0, só que aí tipo, você vai ter que mudar alguns cálculos aqui, tá? Então vamos trabalhar com esses cálculos que estão aqui, começando indexando do 1, tá bom? Então, ó, então o que a gente precisa saber para a gente andar nesse heap aqui, ó? A gente precisa saber quem é o filho direito, quem é o filho esquerdo e quem é o pai, né? Se eu quiser subir no heap, então se estou aqui, eu quero subir e eu quero saber quem é o meu pai. Se eu quero descer, né, para a esquerda, então eu tenho que saber quem é meu filho esquerdo, ou se eu quero descer para a direita, eu tenho que saber quem é meu filho direito, tá? Aí, ó, como que é que eu sei quem é o meu pai? É dividir por 2 e pegar o chão, né? Então o chão de I dividido por 2, ó. Então chão de 7 dividido por 2 é 3, certo? Chão de 6 dividido por 2 é 3, né? Chão de 5 dividido por 2 é 2. Chão de 4 dividido por 2 é 2. Chão de 2 dividido por 1 é 1. Chão de 3 dividido por 2, né? O que eu falei? Eu falei dividido por 1, né? É 2 dividido por 2. O chão é 1. O chão de 3 dividido por 2 é 1, certo? E por aí vai, 11. 11, chão de 11 dividido por 2 dá 5, né? Então, ou seja, pai é o chão de I dividido por 2. Filho esquerdo, 2 vezes I. Filho direito, 2 vezes I mais 1.
Então você vai ver aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, filho esquerdo. 2 vezes 2 mais 1, 5, filho direito. 2 vezes 5, 10, filho esquerdo do 5. 2 vezes 5 mais 1, 11, filho direito do 5. Certo? 2 vezes 1, 2, filho esquerdo do 1. 2 vezes 1 mais 1, 3, filho direito do 1. Tá bom? Então sempre vale essas coisas aqui. Tá? Então é fácil andar, não preciso, né, criar uma estrutura com campo ESC, campo DIR, né, isso eu não poderia fazer, tá? Mas eu consigo fazer aqui no vetor, sem usar esses ponteiros, eu só fazendo o vetor e indexando desse jeito aqui, tá bom? Todo nó, então assim, ó, o fato de estar no vetor não significa que é, tipo, se você fizesse com uma estrutura que tem ES, que tem DIR, você ia, tipo, no final das contas, você ia gastar a mesma coisa, tá? De tempo. Né? Só que fazer isso no vetor é mais simples, tá? Você só gasta o espaço do elemento que você vai colocar aqui dentro. Você não precisa gastar o espaço do ESC e do DIR. Então você economiza espaço na memória. Né? O vetor você aloca numa talagada só. Né? Você não precisa ficar alocando cada nó. Né? Tá bom? Então acaba ficando mais simples, tá? Mas no final das contas, isso aqui não é que, nossa, só porque está no vetor vai ficar mais rápido, tá? Assim, assintoticamente falando, tá? Então, assintoticamente falando, daria na mesma, tá? Mas é mais simples fazer assim no vetor. Todo nó I é a raiz da subárvore formada pelo I, aí pelo filho esquerdo, filho direito dele, depois os netos dele, ó, os que estão 4 vezes alguma coisa são os netos, né? Então esse aqui é o neto mais à esquerda, esse aqui é o próximo, depois esse, e assim por diante, né? Os bisnetos, né? Então a gente fala que é a raiz, tá? Então esse 2 aqui, ó, é a raiz dessa subárvore aqui, ó, tá? Que é o I, o 2 vezes I, o 2I mais 1, depois o 4 vezes I, depois o 4 vezes I mais 1, depois o 4 vezes I mais 2 e 4 vezes I mais 3, né? Nessa subárvore aqui. Beleza. Min-heap. Aí, ó, vocês, lá no heap sort, vocês viram max heap, né? Aqui a gente vai ver min-heap, né? É a única diferença. É a mesma definição de max heap, só que o max heap tinha o cara que está aqui na raiz, ele é... Qual que era a definição de max heap, né? É assim, é toda subárvore aqui, a raiz da subárvore, ela o filho esquerdo dela é um max heap, o filho direito dela é um max heap, e a chave que está aqui é maior ou igual à chave que está nessa raiz e a chave que está nessa raiz. Tá? Então, portanto, né, essa que é a definição, ela é uma definição recursiva, né? Então a gente lá na definição é assim, né? Um cara sozinho é um max heap, então esse cara sozinho é um max heap, esse cara sozinho é um max heap, todo mundo sozinho é um max heap. E aí eu falo para qualquer subárvore I aqui, a subárvore do filho esquerdo é um max heap, a subárvore do filho direito é um max heap, e a chave que está aqui nessa raiz é maior ou igual à chave que está no filho esquerdo e a chave que está no filho direito. Tá bom? Essa é a definição que vocês viram lá de max heap. Agora, de min heap, você troca aí maior igual por menor igual. Tá? Então, ou seja, o que é um min heap? Um cara sozinho é um min heap. Né? Aí, uma subárvore que não é só um cara sozinho, ela é um min heap se a subárvore do filho esquerdo aqui, enraizada no filho esquerdo, é um min heap, a subárvore enraizada no filho direito é um min heap, e essa chave aqui é menor ou igual às chaves aqui do filho esquerdo e do filho direito. Tá bom? Certo? Definição recursiva. E aí, nessa definição, então, quem que é o elemento mínimo do heap? É sempre o cara que está na raiz, né? Certo? Então esse cara ele é o menor de todo mundo. Aí se você olhar para essa subárvore, quem que é o menor dessa subárvore? É esse cara aqui. Né? Quem que é o menor dessa subárvore? Bom, só tem esse cara, é ele mesmo. E dessa subárvore? É a raiz dela. Então sempre, qualquer subárvore que você olhar aqui no min heap, o menor elemento dela vai estar na raiz dela. Tá bom? Isso que é um min heap.
Rotina básica de manipulação de min-heap, tá? Aqui está escrito max-heap, mas é min-heap, né? Recebe esse vetor aqui de 1 a m com i maior ou igual a 1, tais que subárvores com raiz 2i e 2i mais 1 são min-heaps, e rearranja A de modo que a subárvore com raiz em i seja um min-heap. Tá? Então assim, se eu peguei a função, ela vai ser chamada assim, ó, a minha subárvore esquerda é um min-heap, a minha subárvore direita é um min-heap, só que a chave que está aqui, ó, eu não sei se ela é menor ou igual a chave que está nessa raiz e nessa raiz aqui, eu não sei. E aí a função, ela tendo isso como entrada, ela produz um min-heap, né, enraizado nesse i aqui que você chamou, tá bom? Então depois que você executar a função, aí sim você vai continuar tendo um min-heap nessa subárvore esquerda, também na subárvore direita, e a chave que vai estar aqui vai ser menor ou igual a do filho esquerdo e a do filho direito, tá bom? Então antes ela tinha um quase min-heap, né? Aqui era min-heap, aqui era min-heap, só que esse cara aqui possivelmente essa chave podia ser maior do que de algum dos filhos, aí você tem que consertar isso. Mas como já está tipo, meio quase arrumado, aí fica fácil de arrumar. Vocês viram isso lá no heap sort, né? Vocês tinham essa função aqui também, que fazia isso, né? Então, qual é a lógica dessa função? Ó? Então, por exemplo, se eu chamar para i agora sendo 1, que aqui é o 50, então vamos ver, ó, o filho esquerdo do 50 é um min-heap, certo? O 18 é menor que todo mundo que está para baixo dele. Aí o 31 é menor ou igual, né, a todo mundo que está para baixo dele. O 28 é menor ou igual a todo mundo que está para baixo dele. Né? Os descendentes dele. Né? Então isso aqui é um min-heap. Aqui, ó, o 20 é o menor dessa subárvore. O 23 está sozinho. O 22 é o menor dessa subárvore. Então isso é um min-heap, isso é um min-heap. Só que esse 50, ó, ele é maior do que os filhos dele, né? Então, tipo, isso tudo aqui não é um min-heap, né? Então agora a função ela vai consertar isso, né? O que ela vai fazer? É o que vocês viram lá no heap sort já. Ela vai pegar, vai olhar para os filhos aqui e vai ver qual dos dois é o menor. Então o menor aqui é o 18. Aí o que ela vai fazer? Ele vai promover o 18 lá para cima, ó. O 18 vai subir para o lugar do 50 e o 50 vai descer para o lugar do 18. Tá? Então eu estou trocando aqui, ó, o 50 com o 18. Quando eu fiz essa troca, o que acontece? Ó? Esse 18, quando ele subiu, ele vai ser o menor da árvore toda, porque ele era o menor dessa subárvore. E aí ele foi comparado com o 20, que era o menor dessa subárvore. Então é como se fosse aqui o campeão dos campeões, né? Eu peguei o cara que estava no topo que ganhou a Libertadores aqui eu peguei o cara que ganhou a Eurocopa lá, não sei se é Eurocopa, não é Eurocopa, agora eu tô confundindo, Eurocopa agora eu não sei se é a Copa das Seleções ou se é vocês estão vendo que eu não entendo nada de futebol, né? É o campeão da Europa lá dos times, né? Aí você vai jogar lá, hoje em dia nem é assim mais, né? Mundial de Clubes tem o campeão da Ásia, tem outros negócios lá, né? Já dei um péssimo exemplo, né? Mas enfim, você vai comparar o cara que era o campeão daqui com o campeão de lá, né? O mínimo daqui com o mínimo de lá. Então, ou seja, esse cara vai ser o mínimo de global, né? Então, a hora que eu jogar o 18 aqui para cima, eu sei que ele está no lugar certo, né? Ele é o menor dessa árvore toda, certo? Só que agora eu passei o problema aqui para essa subárvore, né? Melhorou, né? Antes eu tinha um problema aqui que tinha esse tamanho, né? Que era a árvore toda. Agora eu tenho um problema só para essa subárvore aqui, ó, tá? Aí eu vou, recursivamente, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou olhar, ó, eu sei que o esquerdo aqui é um min-heap, o direito também é um min-heap, aí eu vou olhar, o 50, ele não é menor ou igual aos filhos. Aí eu vou pegar o mínimo dos filhos dele, que é o 28, que é o campeão dos campeões, e vou trocar com o 50. Troquei. Então, quando eu promovi o 28, eu sei que ele é o menor dessa subárvore aqui, ó. Tá bom? Então, joguei ele aqui, eu sei. Né? E eu sei que ele é menor ou igual ao 18, porque o 18 já era o menor lá de todo mundo, né? Então, sabe, o problema está sempre descendo, ó, né? Agora o problema ficou para essa subárvore aqui, ó, né? Aí, de novo, eu vou olhar lá, ó.
Eu sei que o que está à esquerda aqui é um min heap, o que está à direita é um min heap, só que agora essa chave eu estou vendo aqui que ela ainda é maior do que algum dos filhos. Então eu vou pegar o menor deles e vou trocar com ela. Ó, troquei. Aí agora ele chegou aqui num ponto em que parou, né? Tipo, ele é um min heap aqui, né? Aí beleza, agora tudo é um min heap. Nem sempre a função vai terminar assim, tá? Descendo até a folha. Tipo, se fosse 40 em vez de 50, né? Ele ia parar aqui, ó. Ele ia falar, quer dizer, 40 é menor, é maior que 30, né? Se fosse 29, né? Se fosse 29, aí, tipo, quando chegasse aqui, ele ia promover o 28 e ia ficar o 29 aqui. Aí ele ia falar, 29 é menor do que 30, menor ou igual a 30, menor ou igual a 48, então isso aqui é um min heap, eu não preciso continuar descendo, né? Certo? Então essa é a rotina que arruma o heap dali para baixo, tá? A gente começou daqui de cima, mas a gente poderia ter começado daqui, ó, tá? Mexeu no heap, eu vou alterar o heap, aí eu tenho que ir descendo, tá bom? Essa função, então essa função a gente chama quando acontece isso, quando eu tenho um min heap do lado esquerdo, um min heap do lado direito e o que está aqui na chave pode ser que eu tenha que arrumar aqui descendo, né? Então pode ser que esse cara seja maior do que os filhos aí, do que algum dos filhos, tá bom? Agora, vamos mostrar aqui a implementação, né? Então a gente vai ter o PK, né? Aqui ele está falando inverso de PK, mas a gente nem viu o que é o PK, né? O PK é o heap, né? O PK é justamente o heap, é a abreviação de Priority Queue, né? Então aqui o PK ele vai ser tipo, PK na posição 1 é igual a 18, PK na posição 3 é igual a 20, tá bom? Então o PK é o heap, tá? E aí o QP vai ser tipo vou ler aqui, vai, para cada vértice V, QP de V é o único índice tal que PQ de QP de V é igual a V. Putz, confuso, né? É assim, vai, deixa eu voltar aqui, ó. Então, quem que é o cara que está na posição 3 do heap? É o 20. Aí, só que quando eu quero falar 20, em qual posição do heap você está? 3. Então, tipo, o QP de 20 é 3, tá bom? Que assim, eu preciso saber, né? Quando eu tiver lá no algoritmo, eu falar, eu peguei um vértice aqui, mas não é isso. Não, é isso sim, desculpa. É isso sim. Eu vou pegar um certo vértice. É porque aqui o que a gente está olhando aqui no RIP, o que vai estar aqui vai ser o custo lá, né? Vamos pensar no algoritmo do Dijkstra, né? Então o valor que vai estar aqui dentro, como se estivesse aqui dentro, né? É o valor do custo, né? Só que a gente vai estar preocupado também com qual é o vértice que tem aquele custo, né? Então quando a gente for olhar para esse QP, a gente vai estar preocupado em saber tipo, em qual lugar do RIP está um certo vértice. Então você vai falar, o vértice 5, ele está em qual lugar do RIP? Ah, ele está na posição 3. Tá? Ah, e qual é o custo dele? É 20. Certo? Então esse vetor QP vai servir para isso aí, tá bom? Beleza. Então, ó, só para, assim, eu sei que é tipo, a gente gosta de visualizar as coisas, né? Então, da forma como a gente está fazendo aqui, ó, o que a gente vai colocar, vai ficar um pouco estranho, né? É uma pena, né? É uma pena isso. Porque assim, no fundo, para você visualizar aqui, ó, é bom eu falar isso para vocês, porque quando vocês forem simular as coisas, isso pode confundir a cabeça de vocês. Que é o seguinte, ó, o que a gente está colocando no RIP, no nosso caso, é como se fosse um objeto que tem dois atributos. Ele tem o rótulo do vértice e ele tem o custo do vértice. E o que a gente usa como sendo a prioridade? É o custo do vértice e não o rótulo do vértice. Né? Só que, tipo, na hora da gente fazer a implementação mesmo, a gente está guardando aqui no RIP o rótulo do vértice. Né? Só que na hora de comparar para ver se a gente tem que trocar ou não tem que trocar alguém, a gente vai olhar para o custo do vértice.
Então, se você printar o heap, você vai printar só o índice dos vértices que estão lá. E isso pode confundir você, porque tipo, você pode ter um min heap lá que o cara que está aqui no topo é o cara que tem o maior rótulo, tá? Mas não é o rótulo que você vai olhar no algoritmo, é o custo, tá bom? Então já fica a dica aqui, se você for printar isso aqui para algum debug lá que você for fazer, printa o rótulo e printa o custo. Porque aí quando você for olhar para ver se tipo, você montou o heap certinho, você vai olhar para o custo, tá bom? Mas é bom você printar o rótulo e o custo para você acompanhar lá e ver, né, certinho se tá tudo certo, belezinha. Só que tipo essas propriedades do heap aqui você vai olhar para o custo e não para o rótulo, tá bom? Beleza. Então eu vou ter o vetor pk, aí ele tá max v mais 1, porque tipo esse vetor, lembra que a gente falou que a gente ia indexar a partir do 1, né? E não a partir do 0. Então por isso que tem esse mais 1 aqui, tá bom? Aí tem essa variável global n aqui, que vai ser o número de vértices que tá lá dentro do heap, tá bom? Então não é porque a gente alocou já o vetor com um tamanho gigante que o heap está cheio de coisa lá dentro. Então esse n ele indica para a gente quantos vértices a gente adicionou no heap, tá bom? Então da posição 1 até a posição n vai ser onde está o heap, tá bom? O que tiver para depois da posição n é lixo de memória. E aí esse vetor QP aqui, esse vai ser indexado a partir do 0, tá? Porque quando eu olhar QP na posição 0, ele vai ter que conter qual índice dentro do PQ que está o vértice 0, por exemplo. Né? Tá bom? Inicialização do heap, o que eu tenho que fazer? Basta eu dizer que o n é igual a 0, tá bom? Depois, perguntar se o heap está vazio ou não. Basta eu ver se o n é igual a 0, certo? Então essas duas funções são bem fáceis. Inserir no heap, o que eu tenho que fazer para inserir no heap? Então eu vou colocar ele na próxima posição, né? Então lembra que é assim, ó. Se eu quero inserir alguém no heap, isso a gente fez, vocês viram isso também no heap sort, né? Se eu fosse inserir alguém no heap, o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa posição aqui, ó, né? Que é a próxima, para eu não violar aquela propriedade lá do heap ser uma árvore binária quase completa, né? Então ele ia até a posição 12, agora ele vai ocupar a posição 13, né? Então ele vai dar um mais no n, o n vai ficar igual a 13 e eu vou guardar na posição 13. Aí, só que quando eu colocar o elemento aqui, pode ser que, sei lá, se eu colocar o 0 aqui, né, o elemento de custo 0, esse cara ele vai estar violando aqui, né, a propriedade de min heap. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função fixUp, que ela é parecida com a fixDown, né? Essa que eu estava explicando agora, a gente vai chamar de fixDown. Né? O fixDown é que ele, tipo, ele tinha lá o min heap do lado esquerdo, min heap do lado direito, e aí de repente ele vai ter que ficar descendo a chave lá até consertar tudo para baixo. O fixUp ele vai, tipo, vai precisar subir o vértice, né? Então eu inseri o cara aqui numa folha, aí você vai olhar para cima e vai falar, meu, eu sou menor do que o meu pai? Sou. Então eu troco com o meu pai, né? Aí eu sabia que o meu pai, ele já era o mínimo, né, se eu entrei com o filho direito, eu já sei que o meu pai era menor do que o meu filho esquerdo, né, do que o filho esquerdo dele, né? Então eu não preciso olhar para o meu irmão, né? Eu só preciso olhar para o meu pai, tá bom? Então é sempre assim, né? Ou eu tipo vou entrar com o filho esquerdo, e aí se eu entrei com o filho esquerdo é porque o pai não tem filho direito, ou eu entrei com o filho direito. Só que aí eu sei que, tipo, se eu for menor do que o meu pai, eu também já sei que eu também sou menor que o meu irmão. Então, ou seja, eu nunca vou olhar para o meu irmão nessa função de fix up. Eu só olho para o meu pai. Aí, se eu for menor que o meu pai, aí eu troco. Eu troco com ele. Tá bom? Eu vou subir, o meu pai vai descer, né? Aí eu sei que, tipo, daqui para baixo vai ficar um min heap, né? Porque, tipo, eu joguei o mínimo para lá, né? E aí vai, né? Aí de novo, eu vou fazer isso recursivamente. Eu vou olhar para esse pai aqui, qualquer coisa eu troco. Quando eu trocar, significa que esse cara aqui, ó, que era o mínimo dessa subárvore, antes de eu inserir esse cara novo, né? Então, quando eu descer, eu sei que ele vai ser o mínimo dessa subárvore que vai ficar aqui para baixo, tá bom?
Por isso que tipo, o fix up ele só sobe, ele não desce. Tipo, quando eu trocar, eu já sei que eu estou jogando um cara aqui que não vai bagunçar nada aqui para baixo, ele vai ser o mínimo dessa subárvore. Né? E eu também não vou olhar para o meu irmão, porque tipo, se eu estou subindo aqui, eu estou subindo porque eu estou jogando no lugar dele um cara menor do que ele. Então, né, se esse cara já era menor do que os caras filhos direito aqui, né, toda a subárvore direita, então quando eu promover esse cara, ele também vai ser menor do que toda a subárvore direita. Então, vou subindo, certo? Então, esse é o fix up, né? É, beleza? Então é assim que eu vou inserir alguém no heap. Tá? Eu vou inserir ele na última posição e aí vou chamando o fix up sempre que necessário. Né? Então é isso. Ó. Eu fiz o mais no N e aí guardei aqui no QP, né? Então esse vértice V, em qual lugar que ele vai estar do heap? No começo. Né? Logo que eu inseri ele, vai estar nessa última posição. Aí eu vou falar que lá no. Aí eu ponho ele de fato no heap, né? Então coloco PQ de N recebe V, né? E aí eu chamo fix up. Lá no fix up, se ele fizer trocas, ele vai corrigindo aqui tanto o vetor PQ como o vetor QP, tá bom? A gente já vai olhar esse fix up aqui, tá bom? Ele faz essas. Ele arruma esses vetores, tá? Sempre que ele trocar, quando a gente fala aqui que trocou, né? Eu falo, ó, troquei esse cara com esse aqui, ó, troquei o 50 com o 30, né? Quando ele faz essa troca, ele arruma tanto o vetor PQ como o vetor QP, tá bom? Como que faz aqui, ó, a função extract min lá, no Corbin tá extract min, aqui tá del min, né? Como que faz o del min, né? Também, ó, vocês já viram lá no heap sort, o que ele faz, né? Ele troca o cara que é o mínimo, que é o que está aqui no 1, ele troca com o último. Então ele pega esse cara 29 aqui, ó, que é o último do heap, que está na última posição, joga aqui no 1, trocou, ele troca e tipo arranca, né? Então assim, o 18 vai embora do heap e o 29, tipo, como eu vou encolher o heap e ele precisa ser lá uma árvore binária quase completa, né? Então ele vai perder essa posição, certo? Ele tem que perder a última lá, né? Que é esse cara aqui. Então ele vai jogar o 29 aqui. Aí quando ele fizer isso, ele vai cair naquela situação, né? De que ele vai ter um main heap do lado esquerdo, um main heap do lado direito, só que esse cara que ele jogou ali talvez não seja o menor de todos. Aí ele vai fazer o fix down para arrumar, certo? Então vamos ver aqui, ó. Então troca o 1 com o último, o primeiro com o último, faz um menos menos no N e chama o fix down no 1. Beleza? E aí ele devolve o cara que ele jogou, né, ó, desculpa, né, ó. Assim, só um detalhe, né, que eu falei, o cara vai embora do heap, né? Mas assim, então ele faz a troca, então tecnicamente assim, ele tá fora do heap, mas ele tá aqui nessa posição. Eu só preciso lembrar disso porque eu preciso devolver esse cara lá, né? Preciso falar quem é o rótulo do vértice que eu removi do heap. Aí eu vou pegar ele desse antigo último, né? Que agora o novo último vai ser o que vai estar na posição 11. Então o antigo último é o que está na posição N mais 1, certo? Então eu joguei o cara na posição N, só que eu fiz o menos menos no N, né? Por isso que aí eu vou ter que falar agora que ele está na posição N mais 1, certo? Essa função aqui, ó, o exchange, né? É o que faz a troca do 1 com o N. Tá? Vamos olhar aqui rapidinho, ó. Então o exchange é só uma função que faz troca. Só que tipo, tem que lembrar que quando faz a troca, tem que mexer tanto no vetor PQ como no vetor QP. Tá bom? É só isso. Tá? Então aquela velha coisa de troca, né? Joga numa variável temporária o valor, né, do PQI, aí no PQI você põe o PQJ, no PQJ você põe o valor da variável temporária. Fiz a troca no PQ. Aí depois que eu fiz a troca do PQ, aí eu preciso colocar lá no QP, né? Falar quem que é o cara que está. Eu tenho que pegar esse rótulo aqui e falar onde que você está no heap. Ah, eu estou na posição I, né? E faço isso tanto para o I como para o J, certo? Então é uma função simples, mas que conserta esses dois vetores, né? Então é isso, ó. Então voltando aqui, o extract min, o que é então? Troca o primeiro com o último,
remove aqui o último do heap, né? Faz o fix down para arrumar lá na raiz, né? Faz o fix down na raiz para ele arrumar o heap e devolve o valor que ficou lá nessa posição que agora não está mais no heap, que é o cara que você removeu do heap. Beleza? Então, ó, mamão com açúcar, né, pessoal? Depois, aquela função deck lá, que é tipo assim, você mexeu na prioridade do W e o W tá lá no heap. Então você precisa arrumar o heap, né? Aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai chamar o fix up nesse cara que você mexeu na prioridade, tá bom? Então, ó, se você diminuiu a prioridade, o que pode ter acontecido, né? Então vamos supor que aqui, ó, tava 20, né? Aí eu diminuí, quer dizer, agora lembra que assim, né? A gente está olhando, só de novo falando aquilo para vocês. Lembra que, meu, no RIP vocês vão guardar, na verdade, o rótulo, só que, tipo, vocês vão ficar olhando para o custo, tá bom? Só que aí, tipo, para olhar as propriedades do RIP. Então, agora, esse 20 que eu estou falando é o custo, tá bom? Então, assim, imagina que eu tenho aqui, ó, o custo é 20, né? Aí eu decrementei o custo para 15. Né? Bom, se eu decrementei para 15, não vai ter problema daqui para baixo. E lembra que assim, a gente só decrementa, né? No algoritmo do Dijkstra ele nunca incrementa, ele nunca aumenta o custo lá, né? Ele só diminui. Então assim, meu, quando você diminui o custo, você não está bagunçando nada aqui para baixo. Né? Só que pode ser que se você ficou menor do que o teu pai, aí você bagunçou aqui para cima, né? Aí você vai ter que fazer a troca, né? Então, se fosse para 15, aí eu ia ter que trocar o 15 com o 18. É o fix up, né? Tipo assim, o 18 a gente sabe que é o mínimo de tudo, então quando eu jogar o 18 aqui, ele vai ser o mínimo dessa subárvore, né? E como eu joguei um cara que era menor do que o 18, então eu sei que ele vai ser menor do que 28 também, né? Aí eu vou estar com isso aqui arrumado. Aí eu sei tem que se esse cara tiver um pai, eu vou ter que ficar olhando para cima, aquela coisa toda. Então basta eu chamar o fix up. Toda vez que você decrementar o custo lá de algum vértice, você chama o fix up nele, tá bom? Então ele vai chamar lá o fix up no cara, aí ele vai precisar desse QP aqui para saber em qual posição do heap que tá o W, certo? Ó, pessoal, mamão com açúcar, né? Tudo feitinho aí já para vocês, hein? Agora falta a gente ver o código do fix down e do fix up, né? Fix up, chamado numa posição I aí. O que eu faço? Ó? Enquanto I for maior do que 1, né? Por quê? Porque eu tenho que ter um pai, né? Para eu arrumar e indo para cima, eu tenho que ter um pai. Então, se o I for igual a 1, ele está na raiz, já ele não tem pai, né? Então, enquanto o I não for a raiz e o custo dele for menor do que o custo do pai, né? Porque ó, I sobre 2 é pai do I, né? Então, enquanto o custo, ó, vê aqui, ó, PQ de I é o rótulo do vértice, né? Só que aí na hora de comparar, eu tenho que comparar o custo desse cara, né? Então, o custo do vértice de rótulo PQI, se for menor do que o custo do pai, aí eu tenho que fazer a troca do I com o pai do I. Então, faço a troca do I com o pai do I, e agora eu subo para o meu pai, né? Então, o I agora é igual a I sobre 2. E aí eu vou fazendo isso, tá bom? Fix down. Para fazer o fix down, eu tenho que ter filho, né? Então, o meu filho esquerdo é 2 vezes i. O meu filho direito é 2 vezes i mais 1, né? Então, eu tenho que ter algum filho, né? Então, pelo menos o meu filho esquerdo tem que existir. Então, 2 vezes i tem que ser menor ou igual a n, tá bom? Tem que estar dentro do heap. Então, enquanto isso for verdade, né, enquanto eu tenho algum filho dentro do heap, então vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? J vai ser o meu filho esquerdo. Né? Aí eu vou falar assim, se... eu não entendo aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Ah tá, é porque assim, ó, o J pode ser igual a N, né? Aí aqui ele está perguntando se o J for menor do que N, né? Então o fato do J ser menor do que N implica que eu tenho filho direito, né?
implica que eu tenho filho direito, né? Certo? Porque lá, ó, vamos só olhar aqui, ó. Quando eu estou olhando para essa situação, porque todo mundo aqui que tem filho esquerdo tem filho direito também, exceto esse cara aqui, né? Esse aqui já não tem nem filho esquerdo mais, né? Então eu estou olhando para essa situação aqui, ó, em que o 2 vezes i é justamente igual a n. Então esse cara ele tem filho esquerdo, mas não tem filho direito. Né? E o que eu vou fazer aqui é justamente comparar o filho esquerdo com o filho direito. Mas para eu fazer isso eu tenho que ter filho direito. Né? Então, se eu tiver filho direito e o custo do meu filho direito, ó, que é o custo do vértice que está na posição PQ, J mais 1, né? Então, se o custo do meu filho direito for menor do que o custo do meu filho esquerdo, aí agora o J vai ser o meu filho direito, tá bom? Ou seja, passou dessa... Isso aqui é exatamente o que está lá no Hipsort, né, pessoal? Tá? Tô chovendo no molhado aqui, né? Isso aqui é exatamente o que está lá no Hipsort. Então o J passou aqui dessa linha, o J ele é o índice do meu filho de custo mínimo, tá? Pode ser o filho esquerdo ou o filho direito. Aí eu vou comparar o meu filho de custo mínimo comigo, né? Certo? O I aí, comigo que eu estou falando é a raiz aí, né? Dessa subárvore, né? Aí então eu vou falar, bom, se o meu custo for menor ou igual ao custo do meu filho menor lá, então beleza, tá certo, né? Tá tudo certo. Eu não preciso continuar mais, né? Então eu até dou um break aqui. Acabou, né? Tá tudo certo dali para baixo. Né? Agora, se isso aqui não for verdade, né? Então assim, o custo desse meu filho aí é menor do que o custo do I, então é porque tem que trocar, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar o I com o J, certo? Trocando o I com o J, pode ser que agora eu tenho que olhar lá para baixo, né? Pode ser que tipo eu tenha um filho agora que é menor do que esse cara, então estou jogando o problema lá para baixo. Então o que eu tenho que fazer depois da troca? Eu tenho que falar que o I agora é igual a J, certo? Então eu joguei o I para esse filho aí que eu promovi, né? Então aqui na simulação, ó, eu troquei com o meu filho esquerdo, então eu jogo a próxima iteração, o I vai estar aqui no meu filho esquerdo. Aí nessa iteração eu joguei o cara para a direita, né? Então o meu filho que era com menor custo, que era o direito, então eu troquei com o direito, na próxima iteração então o meu I vai ser o meu filho direito, tá bom? Então esse filho esquerdo ou direito sempre vai ser o J, né? Então quando eu trocar aqui o I com o J, que eu estou trocando aí o I com esse filho, aí eu jogo o I para esse filho aí, tá bom? Para J. Beleza? E vou fazendo isso enquanto eu tiver filho aí, tá bom? Esse é o fix down, exatamente como está lá no Hipsort. Qual é o consumo de tempo dessas funções todas aqui, né? O insert, o extract min, lá, o del min, ou o dec, é tudo log de n, né? Porque elas envolvem lá ou fix up ou fix down, né? Então o del min envolve fix down, o dec envolve fix up, o insert fix up. Então todas elas, né, têm um fix up, ela tem um consumo constante, né, das outras partes e tem uma chamada para fix down ou para fix up. Né? E aí essas chamadas de fix down, fix up, elas vão andar, no pior caso, né, elas vão andar todos os níveis do heap. Mas como isso é uma árvore binária quase completa, então a gente sabe que ela tem altura de log n, né? Então, ou seja, no pior caso, eu vou andar log de n, né? Então o consumo é O de log de n, tá bom? No pior caso, eu gasto log n. Certo? Então as três funções aqui elas vão ficar O de log de n. E aí, quando a gente... Bom, aí eu não vou voltar lá naqueles cálculos que a gente fez na aula passada para mostrar lá, tipo, qual era o desempenho do algoritmo, né? Deixa eu só voltar aqui, não vou explicar, mas eu vou passar rapidinho. Ó. Então lembra que a gente tinha feito isso aqui, né? Ó, o algoritmo gasta V vezes o pk insert, V mais uma vezes o empty, V vezes del min, A vezes o pdec, essa coisa toda, né?
Então, quando a gente substituir isso aqui tudo por log n, a gente vai chegar à conclusão de que o algoritmo, de que o algoritmo vai ficar A vezes log de n, tá bom? Então o algoritmo do Dijkstra, quando é implementado com min heap, ele vai ficar O de A vezes log de V, tá bom? Eu estava falando log de n, né? O n é o V aqui, na verdade, né? Que é o número de vértices, tá bom? A log de V. Aí tem os outros heaps aqui, né? Se você fizer com esse D-heap, ou fizer com heap de Fibonacci, né? Fizer com bucket heap ou radix heap, enfim. Não vou olhar isso aqui que a gente já falou também na aula passada, né? Só faltava a gente ver como fazer esse heap aqui, né? Aí, ó, uma observação, né? Quando o digrafo é esparso, e aí o que significa ser esparso aqui? Bem esparso mesmo, que é o A, ele é O de V. Então o número de arcos é tipo mais ou menos o número de vértices. Então tem poucos arcos no grafo, no digrafo, né? Então se o A ele é O de V, então você vai ficar no frigir dos ovos como se fosse V log de V, né? E aí esse V, V log de V é o que dá para fazer de melhor o melhor consumo que a gente consegue, tá? Não dá para fazer melhor que isso. Não se conhece um algoritmo melhor do que V log de V, tá bom? Que você vê que, ó, das opções que tem aqui, ó, o mais eficiente deles, porque esse C aqui, ó, ele envolve o maior custo de um arco. Então esse parâmetro aqui, ó, ele é uma coisa que a gente não tem controle, né? Você vai falar assim, pô, qual o custo de um arco, né? Se você tipo falar, tá, tem um digrafo aí com custos baixos, né? O maior custo é 1 ou 5, sei lá, uma constante, né? Pequena lá, né? Limitado por um valor pequeno. Aí você fala, tá bom. Quer dizer, é o constante, vai, não tem essa. Constante não tem se é pequeno ou se é grande. Constante é constante, né? Porque quando a gente fala de análise assintótica, a gente está pensando no V e no A tendendo a infinito. Tá? Então, olhando para o infinito, qualquer constante C que você vai falar aqui, para mim é pequena. Né? Perto do V indo para infinito, né? É pequena. Só que a gente não tem como saber isso a priori. Se você falar o caso genérico do problema, o C ele pode ser tão grande quanto o tamanho do grafo. Né? Então você fala, eu tenho um grafo com 1 milhão de vértices e o custo máximo aqui é 1 milhão. Entendeu? Então o custo máximo pode ser tão grande quanto o tamanho do gráfico, até do grafo, ou muito mais que isso. Pode falar que eu quero um custo máximo é 2 elevado a V, né? Pode ser qualquer coisa. Então a gente não tem muito controle desse C aqui. Então todos os algoritmos que envolvem o C, eles são algoritmos para casos específicos, né? Você vai falar assim, se eu estiver tratando um caso específico em que eu sei que o custo máximo de um arco é um valor pequeno, aí eu vou pensar nesses algoritmos aqui, tá bom? Agora, se a priori você não tem como falar nada desse C aqui, então você não vai olhar para esses algoritmos aqui, tá bom? Então, pensando aqui no caso mais geral do problema, né, que você não tem essa garantia de que o C vai ser um valor pequeno, então as opções que você tem são essas aqui, ó, tá? E aí no caso em que o A, que é o grafo esparso, né? Então o número de arcos é proporcional ao número de vértices, né? Então você vai, no melhor caso aqui, ó, você vai ficar com esse V log de V, né? Porque V mais V log de V é O de V log V. Então a melhor opção que você tem é V log de V, né? E aqui o que está falando então no caso do grafo esparso, essa opção aqui ela é equivalente a essa aqui, ó, tá? Para grafo denso não, né? Para grafo denso essa opção aqui, ó, é pior do que essa aqui, ó, tá? Porque tipo você está multiplicando o log de V pelo A. Se o A for tipo proporcional a V ao quadrado, você vai ficar com V ao quadrado vezes log de V, sendo que aqui você vai ter o V vezes log de V mais o V ao quadrado. É menor assintoticamente do que isso aqui, do que V ao quadrado vezes log de V,
certo? Espero que vocês consigam perceber isso, né? Que vocês estão estudando notação assintótica lá no, em análise de algoritmos, né? Então, tipo, ou seja, para grafo denso, o heap de Fibonacci é melhor do que o heap comum, tá? Agora, para grafo esparso, bem esparso mesmo, né? Tipo, poucos arcos, aí, tipo, é a mesma coisa, tá? Se fizer o heap normal aqui que a gente mostrou, ou o heap de Fibonacci, meio que dá na mesma, tá bom? Então, ou seja, a gente viu um algoritmo que, para quando o de grafo era denso, bem denso, ele já era satisfatório, porque né, ele rodava lá em ODV ao quadrado, a gente já argumentou lá que isso para grafo esparso já estava bom. E aqui, tipo, a gente também está falando, para grafo denso, esse algoritmo aí também já é o que está na crista da onda aí. Beleza? É isso. Terminamos aqui. Puxa, eu queria falar uma outra coisa aqui, mas eu não sei quanto tempo eu gastei da aula. Eu vou parar o vídeo agora, eu vou decidir se eu falo mais alguma coisa ou não, dependendo de quanto tempo gastou aqui a aula, tá? Eu não marquei aqui o tempo. Se a aula for terminar agora, vou desejar boa semana para vocês já, tá bom? Qualquer coisa eu vou entrar com algum complemento aí de mais uns 20 minutos, 30 minutos, tá bom? Abraços aí, tchau, tchau.